A batalha por religiões já existe há muito tempo, mas hoje em dia o que nos impressiona é a não religiosidade. Mas em um determinado momento da minha vida, Deus parou de fazer sentido. Entendi. Existem pessoas que acreditam em Deus, mas também acreditam que a religião pode ser um perigo para a sociedade. É justamente por querer preservar a minha fé e a fé de todo mundo que eu tenho plena convicção de que a religião, como a conhecemos, precisa acabar. Esse tipo de pensamento não é completamente novo, porém só se tornou popular há pouco tempo. Ele foi criado através das filosofias e visões de mundo de importantes pensadores, como Nietzsche, que disse Deus está morto. A sua filosofia não estava necessariamente dizendo que aquele era Deus, a divindade cristã da qual meio terço da população global acredita existir, mas sim dizia que a religião e o conceito de Deus que as pessoas tinham em mente estava morto. De qualquer forma, essa conclusão chegou na mente de diferentes figuras. Um deles foi Karl Marx, que cunhou a frase "a religião é o ópio da sociedade". Isso é, a religião é como uma droga que serve para manter a sociedade satisfeita. Sendo assim, religião servia como escapismo. Ainda assim, filosofias contemporâneas não explicariam o atual ódio a instituições religiosas. O cristianismo reinou por 2000 anos, e nunca houve uma voz verdadeiramente alta para lhe questionar ao ponto de influenciar o mundo tão fortemente quanto hoje. Sendo assim, por mais que no passado existisse a crítica, esse pensamento de que a religião é um grande mal do qual deve ser combatido a qualquer custo veio de algum lugar meio novo. Esse lugar, obviamente, tem princípio dentro da própria religião, que às vezes utilizava sua influência e poder para fazer mal à sociedade. Ironicamente, a sociedade hoje em dia só tem a percepção da falta de moralidade dentro das religiões graças às religiões. A grande maioria das filosofias atuais, incluindo artistas e até mesmo os métodos científicos, provém de filosofias e pensamentos propagados pela religião. Logo, podemos dizer que a religião fez bem à sociedade, mas ela parece não conseguir ter um papel significativo para a humanidade. Ao menos é o que parece. E é justamente esse parecer que nós vamos ver nesse vídeo. Independente de sua religião, ou independente da sua crença ou não crença, esse vídeo é para você. Nele, eu vou tentar te mostrar da forma mais clara e objetiva possível o porquê todas as sociedades são religiosas e como nós chegamos a esse nível que estamos hoje de não crença. Será um passeio histórico, do qual eu espero que acrescente sua percepção de mundo e espero que eu faça um bom trabalho. Sendo assim, vamos para o primeiro tópico. Seu cérebro foi alterado, neurologicamente reconectado, pois adquiriu uma habilidade que sua sociedade valoriza muito. Essa habilidade é a leitura. Você provavelmente é altamente alfabetizado. E é curioso notar que, até recentemente, essa habilidade era de pouco ou nenhuma utilidade. E a maioria das pessoas, na maioria das sociedades, nunca adquiriu. Essa habilidade mental alterou seus padrões cerebrais. Tudo que a leitura fez com você está aparecendo na tela agora. É muita coisa. Mas surge uma questão. Sociedades altamente alfabetizadas são relativamente novas e bem distintas da maioria das sociedades que já existiram. Isso significa que as populações modernas são neurológica e psicologicamente diferentes daquelas encontradas em sociedades ao longo da história. Isso transforma nosso vídeo em uma evolução cultural e histórica. Ao contrário do que você possa pensar, a alfabetização não aconteceu simplesmente porque o sistema de escrita foi inventado. Claro que para uma coisa existir é necessário a outra, porém os sistemas de escrita existem há milênios em sociedades poderosas e bem-sucedidas, datando de cerca de 5.000 anos. Mas geralmente, só 10% das populações de qualquer sociedade sabiam ler. Só que no século XVI isso mudou, e a alfabetização começou a se espalhar pela Europa. Existe esse gráfico que mostra que por volta de 1750, países como Holanda, Grã-Bretanha, a Suíça, a Alemanha desenvolveram as sociedades mais alfabetizadas do mundo. Lembre-se que durante tudo isso, mudanças psicológicas e neurológicas estão acontecendo nos cérebros das pessoas. Claro, alguns podem dizer que essa alfabetização se devia às revoluções industriais. Acontece que, em muitos lugares da Europa e América, a alfabetização surgiu antes das escolas obrigatórias financiadas pelo Estado. Claro, isso não significa que a alfabetização não tenha sido eventualmente estimulada pela riqueza, democracia e financiamento estatal. Acontece que esses desenvolvimentos são muito tardios para terem desencadeado a alfabetização popular.
Então, o que aconteceu? Tudo começou no final de 1517, logo após o Halloween. Na pequena cidade alemã de Wittenberg, um monge e professor chamado Martinho Lutero produziu suas famosas 95 teses, que exigiam um debate acadêmico sobre a prática da Igreja Católica de comércio de indulgências, que basicamente era o direito dos católicos da época comprarem um certificado, uma indulgência, para reduzir o tempo que seus parentes mortos tiveram que passar no purgatório por seus pecados ou para diminuir a severidade de sua própria penitência. Essa é a Reforma Protestante. Dentro do protestantismo, existe a noção de que os indivíduos devem desenvolver um relacionamento pessoal com Deus e Jesus. Para conseguir isso, tanto homens quanto mulheres precisavam ler e interpretar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, por si mesmos, e não confiar principalmente na autoridade de supostos especialistas, padres ou autoridades institucionais como a igreja. Esse princípio, conhecido como sola escritura, significava que todos precisavam aprender a ler. E como todos não podem se tornar um estudioso fluente do latim, a Bíblia teve que ser traduzida para as línguas locais. Então, Lutero criou uma tradução alemã da Bíblia, ao mesmo tempo que saiu por aí pregando a importância da alfabetização e da escolaridade. Na época, apenas 1% da população alemã era alfabetizada. Em 1524, ele escreveu um panfleto chamado Aos Conselheiros de todas as cidades da Alemanha que estabeleçam e mantenham escolas cristãs. Nesse e em outros escritos, ele pediu para líderes criarem escolas para ensinar as crianças a ler as escrituras. À medida que vários duques e príncipes do Sacro Império Romano começaram a adotar o protestantismo, eles frequentemente usavam o modelo de Lutero. Consequentemente, a alfabetização e as escolas se fundiam em conjunto com o protestantismo. A alfabetização também começou a se espalhar em outros lugares, como a Grã-Bretanha e a Holanda, embora tenha sido na Alemanha que a educação formal se tornou pela primeira vez uma responsabilidade sagrada dos governantes e governos seculares. Eu sei o que isso parece a princípio, que eu estou associando o protestantismo com a alta alfabetização. O problema dessas correlações é que não sabemos se o protestantismo está ligado à alfabetização e à escolaridade formal, ou se a escolaridade formal e a alfabetização que fizeram as pessoas adotarem o protestantismo. Ou ainda, se não foi o conhecimento econômico, governos representativos e desenvolvimentos tecnológicos, como a imprensa, que incentivou tudo isso. Por sorte, nós temos a resposta para essa questão, e ela é a Prússia. Os economistas Sacha Becker e Ludwig Vossmann fizeram um estudo analisando a Prússia. Isso porque a Prússia desenvolveu a liberdade religiosa desde o início. Em 1740, o rei Frederico o Grande da Prússia declarou que cada indivíduo deveria encontrar a salvação à sua maneira, efetivamente declarando liberdade religiosa. Além disso, a Prússia tinha leis relativamente imparciais e instituições governamentais semelhantes em todas as regiões. Isso vai nos ajudar a tentar ver se a alfabetização e o protestantismo têm alguma ligação entre religião e governo. Na Prússia, o protestantismo começou por Wittenberg, lar de Lutero, e quanto mais longe de Wittenberg, menor era o número de protestantes. E se associarmos esses dados com o do alfabetismo, associamos que a maioria dos alfabetizados vem desses mesmos lugares, apesar da Prússia ter uma alta taxa de média de alfabetização. Em 1871, os condados compostos inteiramente por protestantes tinham taxas de alfabetização quase 20 pontos percentuais mais altas do que aqueles que eram todos católicos. E existem ainda mais estudos que, se você for olhar, o protestantismo ajudava muito mais que o catolicismo no quesito alfabetização, mas não entraremos em detalhes sobre isso. O fato é que, além de moldar a Igreja Católica por meio da competição, o protestantismo de Lutero criou as bases para a educação universal, financiada pelo Estado, promovendo a ideia de que era responsabilidade do governo educar a população. Desde o início, os escritos de Lutero não apenas enfatizaram a necessidade de os pais garantirem a alfabetização de seus filhos, mas também colocaram a obrigação de criar escolas sobre os príncipes e duques locais. Esse impulso de inspiração religiosa para escolas públicas ajudou a tornar a Prússia um modelo de educação financiada pelo Estado que mais tarde foi copiado por países como a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Se nós seguimos a cadeia dos eventos, conseguimos notar algo interessante. A disseminação de uma crença religiosa de que cada indivíduo deveria ler a Bíblia por si mesmo levou à difusão da alfabetização generalizada entre homens e mulheres, primeiro na Europa e depois em todo o mundo.
A superalfabetização mudou o cérebro das pessoas e alterou suas habilidades cognitivas em domínios relacionados à memória, processamento visual, reconhecimento facial, exatidão numérica e resolução de problemas? Provavelmente também alterou indiretamente o tamanho das famílias, a saúde infantil e desenvolvimento cognitivo, à medida que as mães se tornavam cada vez mais alfabetizadas e formalmente educadas. Isso fazia elas quererem ter menos filhos, visto que preferiam terminar os estudos primeiro, o que ajudou no combate ao casamento precoce. Essas mudanças psicológicas e sociais podem ter promovido inovações mais rápidas, novas instituições e, a longo prazo, maior prosperidade econômica. Claro, assim como o grande sociólogo alemão Max Weber teorizou, há muito mais na história do protestantismo do que a alfabetização. O protestantismo também provavelmente influenciou a autodisciplina, a paciência, a sociabilidade e as inclinações suicidas das pessoas. A gente vai falar sobre isso depois, porque esse não é um vídeo promovendo o protestantismo. O ponto que eu quero que você entenda é a revolução aqui causada por uma vertente do cristianismo. A própria noção de que cada indivíduo deveria ler e interpretar textos sagrados antigos para si mesmo, em vez de simplesmente se submeter aos grandes sábios, teria parecido algo ultrajante e perigoso na maioria das sociedades pré-modernas. Mas para a gente conseguir investigar ainda mais os efeitos positivos e negativos das religiões, precisamos adentrar em questões como famílias, casamentos, leis e governos. Convicções religiosas podem mudar poderosamente a tomada de decisões, a psicologia e a sociedade. Ler as escrituras sagradas era principalmente sobre se conectar com o divino, mas os efeitos colaterais não intencionais foram a alfabetização e mudanças neurológicas que resultaram na sobrevivência e disseminação de alguns grupos religiosos sobre outros. Só que nada disso é especial. Tudo isso é a ponta de um grande iceberg psicológico e neurológico que muitos pesquisadores geralmente deixam passar. Vamos conhecer mais esse iceberg. Nós temos um senso comum que diz que as religiões costumam ser usadas como forma de nos dar princípios e moral para que a sociedade não entre em colapso, como por exemplo o dito cujo não roubes, que previne um estado de anarquia, ou não corteje a mulher alheia, que também evita o assassinato enfurecido do corno. Do contrário, Deus irá lhe castigar. Um estudo no Canadá com alguns participantes acabou provando que a temência a Deus realmente faz as pessoas tomarem decisões mais coletivistas e menos individualistas. Nesse experimento, os participantes eram condicionados a escrever e ler sobre Deus e sua divindade, e o quanto essa divindade gostaria que as pessoas fossem honestas. Obviamente, tal experimento foi feito de forma a deixar tais mensagens ocultas, para que ficassem apenas no subconsciente das pessoas. Então, lhes era dada uma tarefa hipotética, em um cenário hipotético. Nesse cenário, os participantes teriam ganhado dinheiro pelo seu trabalho, porém tinham de escolher doar para a caridade. A maioria que foi lembrada da existência de Deus doou, enquanto os outros não. Nesse sentido, fica evidente que o fato das pessoas adorarem a Deus torna mais fácil incentivar a caridade por meio de uma narrativa tão simples como Deus está vendo você não doar seu dinheiro. E obviamente, nós somos capazes de notar isso hoje com as pesquisas e todos esses experimentos de ponta. Porém, os antigos já notavam isso há muito tempo. Vestimentas religiosas, quipás judaicas, cruzes católicas, dias santos, devoções diárias e templos na praça lembrando as pessoas de seus deuses e compromissos religiosos faziam parte do dia a dia de uma sociedade. Para os cristãos, inclusive, existe algo interessante chamado efeito domingo. Em um estudo conduzido ao longo de 2 meses, os cristãos eram mais propensos a participar de ações de caridade aos domingos do que em outros dias da semana. No sábado, as ações caridosas diminuem ao ponto de serem indistinguíveis de uma pessoa não religiosa. Mas então, chegou o domingo, e muitos cristãos receberam um reforço que eleva suas inclinações caridosas. É interessante notar que, ao contrário dos fiéis, as pessoas não religiosas não revelam tal ciclo semanal. O efeito domingo também aparece no uso de pornografia online nos Estados Unidos. Pessoas de estados mais religiosos aparentemente assistem menos pornografia aos domingos, mas compensam esse déficit de pornografia assistindo mais durante o resto da semana.
Esses estudos são interessantes, pois revelam que, operando fora de nossa percepção consciente, crenças sobrenaturais e práticas rituais podem motivar os fiéis a tomar decisões pessoalmente custosas, tratar estranhos de forma mais justas e contribuir para bens públicos, como instituições de caridade, e evitar pornografia. Agora, você provavelmente deve estar pensando que a religião sempre envolve deuses moralmente preocupados com a vida das pessoas. Talvez esses deuses até ameacem as suas almas para a próxima vida. Entretanto, esse negócio de vida após a morte, rituais e moralidade universal que nós temos hoje em dia é uma coisa muito incomum. Na verdade, a maioria das culturas e religiões do passado não tinham absolutamente nada disso. Então, por que hoje em dia nós temos? Tudo isso é graças à nossa mente. Ao longo do tempo, nós evoluímos culturalmente falando. A nossa consciência foi se expandindo conforme o tempo passou e isso nos deu potencial para aprender culturas, normas e idiomas. Essa consciência e mentalização mais avançada também nos permitiu representar os objetivos, crenças e desejos de outras mentes. Mas aqui está o segredo. Elas também nos permitem representar as mentes de seres inexistentes, como deuses, alienígenas e espíritos, assim como o Papai Noel e a Fada do Dente. Isso parece com o que Sam Harris diz, que compara a religião a uma doença mental, dizendo que ela permite que seres humanos normais colham os frutos da loucura e os consideram sagrados. Existe até algumas pessoas teorizando que figuras como Abraão, Moisés, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo tiveram algum transtorno psicótico que contribuíram com as inspirações para suas revelações. Porém, na verdade, representar mentalmente a mente de um ser que nunca se observa ou que não se interage pode exigir habilidades de mentalização particularmente potentes. Isso sugere que não apenas nossas habilidades de mentalização nos permitem pensar em seres sobrenaturais, mas que aqueles com habilidades de mentalização superiores podem ser mais inclinados a acreditar em Deus, fantasmas e espíritos, porque eles são melhores em aflorar a riqueza de suas mentes. O ser humano sempre viu o mundo como uma espécie de dualidade. Isso é visto facilmente em religiões orientais, como o budismo ou o confucionismo. E é bastante curioso porque, se formos olhar para o Oriente, eles tinham uma ideia de Deus totalmente diferente do que estamos acostumados. Os deuses tendiam a ser fracos, caprichosos e não eram nada morais. Eles podiam ser subornados, enganados ou assustados com rituais poderosos. Entre os caçadores-coletores aborígenes do Japão, por exemplo, as pessoas subornavam os deuses com oferendas de cereja. Se as coisas não melhorassem, eles ameaçavam cortar o suprimento de cerveja do deus. Às vezes, esses deuses puniam as pessoas com seus poderes sobrenaturais, mas isso geralmente era por causa de alguma implicância divina, em vez de uma convicção moral. Na Baía de Bengala, por exemplo, o deus da tempestade se enfurecia com qualquer um que derretesse cera de abelha durante as canções das cigarras. Os habitantes das ilhas achavam que derreter cera de abelha era perfeitamente normal, e às vezes faziam isso de qualquer maneira, mas apenas se achassem que o deus da tempestade não podia vê-los. Mesmo em casos raros, quando os deuses puniam as pessoas por violar normas sociais que todo mundo sabia que tinha que seguir, isso geralmente envolvia um tabu do tipo, não pode pintar o cabelo, em vez de algo como assassinato, roubo, adultério ou engano. Ou seja, geralmente, os deuses das comunidades humanas de menor escala eram apenas humanos com superpoderes. O deus Enki, por exemplo, ficou bêbado demais uma noite e erroneamente deu o conhecimento secreto da civilização à sedutora Inanna, a deusa do amor e do sexo. Inanna, que gradualmente se fundiu com Ishtar, também era a deusa das prostitutas e às vezes ajudava mulheres adúlteras. Esposas grávidas de seus amantes oravam a Ishtar para que seus bebês se parecessem com seus maridos. O deus Enlil, assim como o deus posterior dos israelitas, ordenou um dilúvio gigante para acabar com a humanidade. Mas, em vez de acreditar que a humanidade havia se tornado um antro de iniquidade que precisava ser limpo, Enlil simplesmente nos achava muito barulhentos. Antigamente, os deuses não estavam ligados a forças cósmicas universais ou os mandamentos poderosos de seres sobrenaturais. Então, como esses deuses fracos, caprichosos e muitas vezes moralmente ambíguos evoluíram para os grandes e poderosos moralizadores das religiões modernas. Como a moralidade ficou toda ligada a seres sobrenaturais, justiça universal e vida após a morte? Basicamente, começou quando as civilizações se encontravam com outras civilizações. Isso é, comércio. Os deuses promoviam o comércio e reduziam o calote. Por exemplo, na Grécia e Roma antigas, os deuses eram os defensores da moralidade pública e faziam favores divinos a indivíduos, famílias e cidades.
Os deuses gregos legitimavam governantes, inspiravam exércitos e policiavam práticas corruptas. Como quase todos os deuses, eles favoreciam especialmente aqueles que realizavam os rituais antigos, incluindo sacrifícios caros. No entanto, eles faziam algum grau de monitoramento ativo e punição, especificamente por negligenciar os pais e por adorar deuses estrangeiros. Em Atenas, o assassinato provavelmente também era divinamente policiado, mas o caminho era meio indireto. Acreditava-se que o ato de assassinato poluía o assassino. Se um indivíduo contaminado entrasse em um lugar sagrado como um templo, mercado ou certos outros espaços públicos, os deuses ficariam irritados e poderiam punir a cidade inteira. A punição coletiva supostamente motivava as pessoas a alertar as autoridades sobre a condição contaminada do assassino, para que ninguém acabasse virando purê de batata graças a algum acesso de raiva divina. De longe, a fonte mais importante de punição divina surgiu da violação de juramentos sagrados feito em nome de deuses ao assinar contratos comerciais, fazer vendas ou assumir cargos públicos. Em Atenas, como em muitas partes do mundo grego, o mercado estava cheio de altares para vários deuses. Os comerciantes eram obrigados a fazer juramentos sagrados diante desses altares para afirmar a autenticidade e a qualidade de seus produtos. No mundo romano posterior, juramentos sagrados eram usados em vendas, acordos legais e contratos. Esses juramentos, por exemplo, eram feitos para desencorajar colhedores e moleiros de darem o famoso calote. Da mesma forma, os vendedores de vinho tinham de fazer um juramento sobre a qualidade e integridade de seus produtos. E, claro, as pessoas faziam juramentos contra perjúrio ao dar depoimento em processos judiciais. Obviamente, os deuses não estavam preocupados se você iria mentir, trapacear e roubar. Eles estavam focados na violação de juramentos feitos em seus nomes. Isso é, como os gregos e os próprios romanos, os deuses estavam preocupados mais era com a sua honra. A evolução cultural apenas colocou essa intuição psicológica, honra pessoal e familiar, para trabalhar para a sociedade em geral. Depois disso, as culturas entraram em conflito, já que muitas pessoas tinham muitos deuses diferentes e, por conseguinte, alguma coisa que era considerado errado para um povo não era considerado para o outro. Daí apareceram os deuses universalizados, onde todas as regras de uma religião se aplicam a outro povo também. Hoje em dia, as religiões mais famosas com os deuses assim é o budismo, o cristianismo e o hinduísmo. Depois, o islamismo. Por volta de 200 a.C., as religiões universalizantes influenciaram 3 principais características que nos moldaram psicologicamente. A primeira delas é a vida após a morte. Noção de céu, inferno, ressurreição e reencarnação. Segundo é o livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser, mas certas decisões vão te levar para um destino específico após a morte. E o terceiro é a universalidade moral. Isso é, os códigos morais de algumas dessas religiões evoluíram para leis divinas que os adeptos acreditavam serem universalmente aplicáveis a todos os povos. Essa foi uma grande inovação, já que na maioria dos lugares e épocas era tomado como um fato da vida que diferentes povos, que no caso são grupos etnolinguísticos, tinham suas próprias normas sociais, rituais e deuses distintos. Todas essas 3 características teriam afetado independentemente como as pessoas pensavam e se comportavam. Vamos olhar para alguns dados para examinar como essas convicções religiosas podem nos dar vantagem. Em todos os países, a crença em uma vida após a morte está associada a maior produtividade econômica e menor crimes. Com base em dados globais de 1965 a 1995, quanto maior a porcentagem de pessoas em um país que acreditam no inferno e no céu, não apenas no céu, mais rápida é a taxa de crescimento econômico na década subsequente. Acreditar apenas no céu, mas não no inferno, não aumenta o crescimento. Nem acreditar apenas em Deus. Muitas pessoas parecem interessadas em acreditar no céu, mas é realmente adicionar o inferno que faz o trabalho econômico funcionar. Acreditar apenas no inferno é raro. Por si só, essa análise não mostra que crenças na vida após a morte causam indiscutivelmente crescimento econômico. No entanto, vamos lá, olha só as evidências que a gente tem. Ela sugere que certas crenças religiosas, mas não a religião em geral, provavelmente rendem dinheiro de maneiras consequentes que impactam a prosperidade econômica. Crenças sobre a vida após a morte também podem influenciar as taxas globais de criminalidade. Quanto maior a porcentagem de pessoas que acreditam em uma vida após a morte, inferno em céu um país, menor a taxa de homicídios. Por outro lado, quanto maior a porcentagem de pessoas que acreditam apenas no céu, maior a taxa de homicídios.
Isso mesmo, acreditar apenas no céu está associado a mais homicídios. Experimentos psicológicos de laboratório sugerem que aqueles que acreditam mais fortemente no livre-arbítrio são menos propensos a trapacear em testes de matemática, aceitar pagamentos em dinheiro não merecidos ou se conformar com opiniões de grupo, e mais propensos a resistir à tentação, ajudar estranhos e resolver problemas de forma criativa. Embora a pesquisa sobre o universalismo moral permaneça ainda mais limitada do que a pesquisa sobre livre-arbítrio, 2 estudos sugerem que os compromissos com o universalismo moral em vez do relativismo moral promovem mais honestidade impessoal e doações de caridade mais generosas. Os resultados mostram que a sugestão do universalismo moral suprime a trapaça e aumenta as doações de caridade. Como as religiões podem moldar poderosamente nosso comportamento e psicologia, elas desempenharam um papel central na formação de instituições políticas e econômicas de nível superior à medida que as sociedades se expandiram. Os impactos psicológicos das crenças sobre desejos divinos, punição divina, livre-arbítrio e vida após a morte combinam com práticas rituais repetitivas para suprimir as tendências das pessoas à impulsividade e trapaça. Em um nível de grupo, essas diferenças psicológicas resultam em menores taxas de criminalidade e crescimento econômico mais rápido. Mas nem tudo são flores. Certa vez, eu achei um vídeo de um canal chamado Hamlet, que tentava refutar um vídeo de outro canal chamado Amigo Eli. O vídeo era bastante curioso, enquanto um tentava mostrar que o pensamento racional não é nada racional, o outro tenta mostrar que as lógicas do rapaz eram falhas. Eu acho que era isso que o vídeo se tratava. Foi bastante confuso pra mim, porque, enfim, eu sou um leigo, né? Então era complicado pra mim acompanhar, já que era uma batalha entre lógica. E procurando mais a respeito do tema envolvendo ateus contra crentes, eu notei que a maioria dos argumentos eram completamente baseados em lógica. E aqui temos um problema, já que lógica é facilmente suprimida por uma lógica ainda melhor, e assim sucessivamente. Nesse caso, o que pode vencer a lógica são fatos, mas aqui entra o detalhe curioso. Em algumas culturas, os fatos e as lógicas não valem de muita coisa. Por exemplo, a Índia acredita que a realidade é uma ilusão criada por Deus. E você não consegue provar que eles estão errados por fatos, já que você sempre cai na ideia de que vivem uma ilusão ultra-realista criada por uma divindade. Então, veja, a depender da cultura, seu argumento sequer faz sentido, porque as pessoas têm visões de mundo completamente diferentes umas das outras, e coisas que são normais para você podem não ser para outros por uma simples questão de criação. Por conta disso, precisamos tentar olhar para as raízes das coisas, a fim de entender o presente. Por exemplo, se você traçar uma linha de trás para frente, vai notar que a religião fez coisas terríveis, como promover guerras, mortes, suborno para com autoridades, mutilação da genitália tanto masculina quanto feminina, rigorosidade excessiva com as mulheres e assim sucessivamente. Tudo isso são fatos, dos quais iremos analisar agora. As religiões nasceram de uma forma bastante curiosa. A primeira base que uma pessoa tinha era sua família, então todas as suas funções dentro de uma sociedade provinham das tarefas que lhes era atribuída dentro do seu clã ou tribo. Como as pessoas naquelas épocas não tinham o método científico, elas usavam sua habilidade de mentalização para conseguir explicar o inexplicável. Isso é algo bastante interessante se notar. O pensamento analítico que temos hoje provém de pensamentos holísticos que tínhamos do passado. Nós evoluímos. Mas é fato que as religiões ainda parecem estar presas em conceitos antigos, como a Terra plana, por exemplo. Até hoje existe o conceito de religião versus ciência, o que não é verdade. Mas talvez você ache que, dada a compreensão atual do mundo físico, continuar a manter esses sistemas de crença é irracional e já não é mais útil, o que não é completamente verdade. Como vimos, as crenças têm poderes muito grandes dentro de uma sociedade, principalmente no controle de criminalidade, economia e entre outras coisas. A crença é uma ferramenta muito boa de controle e progresso, principalmente o progresso econômico. Talvez seja por isso que Marx não era muito a favor das religiões. Marx via a doutrina cristã do pecado original como sendo profundamente antissocial em seu caráter. O pecado original, ele argumentou, convence as pessoas de que a fonte de sua miséria está na pecaminosidade, inerente e imutável da humanidade, em vez de nas formas de organização social e instituições que Marx argumentou que podem ser alteradas se a gente reorganizar a sociedade para se tornarem mais coletivas. O fato curioso que nós temos que observar é que o Ocidente ficou individualista graças ao cristianismo e suas filosofias e vertentes, mas no geral, uma sociedade religiosa, embora pouco empírica,
têm um senso de coletivo muito forte enraizado nas doutrinas de suas respectivas igrejas. Existem mais alguns estudos recentes de interessantes análises mostrando os efeitos coletivistas na vida das pessoas que aderem a uma religião e se reúnem regularmente com o grupo. A afiliação a grupos religiosos nos Estados Unidos foi positivamente correlacionada com a afiliação a organizações voluntárias, maior nível de comprometimento, melhor autoestima, menor risco de suicídio e maior satisfação com a vida. De acordo com um estudo global de 2019 do Pew Research Center, ao comparar pessoas religiosas com aquelas que têm menos ou nenhuma religião, pessoas ativamente religiosas são mais propensas a se descreverem como muito felizes, a se juntarem a outras organizações como instituições de caridade, a votarem e, ao mesmo tempo, são menos propensas a fumar e beber. O que não ajuda muito, já que, de acordo com outros estudos, a afiliação a um grupo religioso pode te fazer ter preconceitos em relação a outros membros. Aquela velha história de transformar outras pessoas em um diabo. Essa é uma das maiores críticas à religião, com toda certeza, que no caso são seus ensinamentos que parecem prejudicar a sociedade. Intolerância religiosa a parte dos religiosos, principalmente a violência religiosa. Também temos ataques à ciência, homofobia e repressão das mulheres, o que é tudo verdade? E aqui eu preciso abrir seus olhos para uma coisa bastante interessante que eu descobri sobre as mulheres dentro da religião. Não, eu não vou passar pano para a opressão feminina dentro da religião, eu só vou mostrar algo interessante. Primeiramente, é bastante comum dentro do mundo Red Pill, a machosfera, encontrar homens falando que as mulheres nunca foram de fato oprimidas. O que chega a ser um argumento completamente imbecilizado. Não era incomum que os homens mutilassem a genitália feminina. O argumento era que as mulheres deveriam se manter submissas e inferiores aos homens. Logo, elas não podiam sentir prazer durante o ato. Além disso, algumas mulheres tinham seus tornozelos rompidos. Bom, se a mutilação vaginal e quebrar tornozelos não é opressão contra as mulheres, eu não sei o que é. Até hoje existem coisas bizarras, como o Afeganistão proibindo as mulheres de estudar em faculdades. E o porquê é meio complexo. Muitas das normas incomuns da Europa pré-industrial relacionadas com o casamento e a família teriam diminuído a fertilidade das mulheres e reduzido o crescimento populacional. Primeiro, com base em pesquisas contemporâneas, tanto a imposição do casamento monogâmico quanto o fim dos casamentos arranjados teriam diminuído o número total de bebês que uma mulher teve durante a sua vida. Isso acontece porque essas normas aumentam a idade em que as mulheres se casam, diminuindo a janela para a gestação, e aumentam seu poder dentro do casamento, ambos os quais reduzem a fertilidade das mulheres. Em geral, qualquer coisa que separe uma mulher de seus parentes consanguíneos ou afins diminui sua fertilidade, porque ela tem menos apoio no cuidado dos filhos e ela vai sofrer menos pressão de parentes intrometidos para ela engravidar. Finalmente, a educação formal para as meninas, promovida pelo protestantismo, geralmente diminuiu a fertilidade. Isso acontece por vários motivos, mas uma delas é simplesmente que a escolaridade permite que as mulheres evitem um casamento precoce para terminar sua educação. Ou seja, o motivo é que as mulheres educadas casam menos, e então limitar sua educação é uma forma de manter o casamento tradicional em dia. E nem vamos falar sobre as mulheres usando burca. Em muitas religiões menos rigorosas, o indivíduo que pratica sexo antes do casamento, por exemplo, é completamente ostracizado da comunidade religiosa. Por vezes até humilhado publicamente. O ponto é que, antigamente, essas restrições salvaram a vida de muitas mulheres. Quando o cristianismo nasceu, Roma tinha hábitos bastante peculiares de tratar o povo de uma forma moralmente errada. Quando o cristianismo surgiu, muitas mulheres preferiam ser cristãs, já que as outras religiões romanas costumavam tratar as mulheres de uma forma não muito positiva. Sendo assim, as restrições que eram impostas às mulheres dentro da cristandade eram feitas para proteger as mulheres de outras religiões. A ideia de que você não deve apedrejar uma prostituta e que tudo que importa é o amor, acabou garantindo o título do cristianismo como uma religião mais feminina. O que é verdade. De um lado, você tinha religiões que te impulsionavam a morrer em batalha a fim de ir para um lugar mágico onde você comeria e lutaria para o resto da vida. Do outro, você tinha um povo estranho dizendo para oferecer a outra face e que a glória eterna estava no céu, onde só haveria paz. Ou seja, religiões como o cristianismo seguem a seguinte lógica. Você vai viver uma gaiola que irá te proteger do mundo hostil, o que parece a solução mais plausível se formos observar o contexto do passado. Mas na modernidade, essa visão é mais vou te colocar em uma gaiola para te sufocar e doutrinar. Isso nos proporcionou um mundo secularizado, onde não mais acreditamos que a religião mereça se fundir com as outras instituições, como o governo, por exemplo. Mas será se o mundo secular é uma solução viável?
No fim, o que o cristianismo e suas competições religiosas fizeram foi nos dar governos mais representativos, individualismo exagerado, leis completamente centralizadas, o protestantismo, a inovação tecnológica e o crescimento econômico. Mas a religião não é mais base moral para nós. Ela é inclusive vista como algo fraco hoje em dia. O mundo está cada vez mais secularizado. Isso significa que o mundo está se separando das formas tradicionais de estruturação social baseadas na religião. Historicamente, a religião sempre esteve com o homem e foi se atualizando conforme a cultura ia evoluindo. É bem curioso como a gente saiu de pessoas coletivistas para pessoas completamente individualistas e até mesmo narcisistas. Isso é de se estranhar, já que antigamente todas as ideologias que temos hoje em dia, incluindo as filosofias anti-Deus, sequer seriam levadas em consideração. No máximo seriam consideradas ideias perigosas e seríamos assim taxados de terroristas. Acontece que existiram diversos motivos e uma série histórica de eventos para finalmente alcançarmos o mundo onde vivemos. Um ocidente individualista e completamente narcisista, que só pensa na economia e é estranhamente religioso. Afinal, meio terço da população global ainda se diz cristã. Mas de quem é a culpa para nós termos chegado onde estamos hoje em dia? Primeiramente, é um fato admitirmos que, historicamente falando, a culpa pela religião está em declínio, ao menos o cristianismo e outras religiões das quais conhecemos, é puramente da religião em si. Imagine que você reina um mundo por 20 anos e no final dos 20 anos as pessoas se rebelam contra você. De quem é a culpa? Obviamente que sua. Você provavelmente não atendeu às expectativas daquelas pessoas e às suas necessidades também. E foi isso que aconteceu eventualmente com a religião cristã. O cristianismo teve o grande privilégio de governar a humanidade por um período de 2000 anos. Se existe uma razão pela qual a humanidade não é mais cristã, isso é culpa exclusivamente do cristianismo, que infelizmente parece não ser capaz de preencher a vida da atual sociedade, ou que, embora consiga, perdeu sua máxima credibilidade há muito tempo. Lembrando que as religiões evoluem com base no tamanho de uma sociedade. Os deuses passaram de Homelanders para literalmente seres que representavam o poder cósmico e as forças regentes do universo, que veem tudo e julgam tudo, porque a humanidade foi se tornando cada vez maior, e muitas culturas entraram em conflito com outras culturas. Mas se a gente for entrar um pouco mais no quesito histórico, a gente vê que o mundo secularizado é particularmente culpa do protestantismo. O protestantismo é uma vertente religiosa que apenas traz como importante o compromisso pessoal de um indivíduo e sua relação com o divino. Imensas catedrais, grandes sacrifícios e padres cheios de frufru não tem vez aqui. E o que importa é o relacionamento com Deus, que acontece por meio da leitura e meditação das escrituras sagradas, tanto por conta própria quanto em pequenos grupos. Não é preciso se submeter a seus ancestrais, grandes sábios, uma hierarquia religiosa ou tradições da igreja para se conectar com Deus. Apenas devem se submeter às escrituras. Líderes religiosos não são superiores, mas sim formalmente iguais às pessoas da sua congregação. A salvação é individual, o que significa que rituais e boas ações não importam muito. O que importa é o interior. Pensar em assassinar, roubar ou pegar a mulher alheia é um pecado. O que é curioso, já que, para as sociedades orientais, por exemplo, questões internas não importam muito, mas isso se deve ao fato de como o protestantismo moldou o Ocidente. Enfim, falaremos do Oriente em outro vídeo, quem sabe. Claro que isso não é algo exclusivo do protestantismo. A psicologia individualista que nós temos hoje em dia já existia antigamente. Mas com certeza o protestantismo foi a impulsionadora dessas ideias. Max Weber tinha uma hipótese que ligava o protestantismo, por meio de seu efeito na psicologia, às origens do capitalismo. Será que os protestantes, ou algumas seitas protestantes como os calvinistas, mostraram uma ética de trabalho mais forte, maior economia e mais paciência, como sugerido pelo famoso sociólogo alemão? Depois de cometer um pecado, por exemplo, os católicos que sentem culpa podem consertar as coisas confessando seu pecado a um padre e fazendo penitência. Tendo completado a sua penitência, os católicos são perdoados e podem voltar ao caminho rápido para o céu, ou assim eles pensam. Para os protestantes, em contraste, não existe uma rota direta do pecado para confissão, penitência e perdão. Em vez disso, fazer algo pecaminoso, o que inclui coisas como pensar em sexo proibido, faz eles compensarem com mais coisas boas,
Como muitos protestantes veem os trabalhos como algo divino ou simplesmente purificador, essa compensação que eles fazem é simplesmente trabalhar mais. Explorando isso em laboratório, Emily King e seus colegas primeiro usaram uma técnica inteligente para induzir uma amostra de homens protestantes, católicos e judeus a pensar sobre sexo com suas irmãs. E então, lembraram alguns dos homens da salvação eterna usando uma tarefa de desembaralhar palavras. Finalmente, eles fizeram os homens trabalharem em vários projetos. Quando os protestantes foram induzidos a pensar sobre incesto entre os irmãos, eles trabalharam mais e mais criativamente nos projetos. Esse efeito foi especialmente forte depois que eles foram lembrados da salvação. Em contraste, a culpa experimentada por judeus ou católicos broxou seus esforços nesses projetos. Agora, esse efeito pode ser devido ao fato de que os protestantes percebam mais fortemente os pensamentos incestuosos como errados, ou porque eles não têm uma maneira fácil de lavar esses pecados igual os católicos têm. Essa pesquisa, ela sugeriu que, ao modificar as crenças católicas, algumas formas de protestantismo podem ter tropeçado em uma maneira engenhosa de aproveitar os desejos dos homens por sexo proibido para motivá-los a trabalhar mais, por mais tempo e de forma mais criativa. Os protestantes podem acabar com sua culpa por meio de trabalho produtivo, atendendo ao seu chamado divino. Os protestantes querem trabalhar. É um valor sagrado. Depois de 1500, as regiões mais protestantes da Europa cresceram economicamente mais rápido do que as regiões católicas, embora muitas das religiões católicas fossem inicialmente mais ricas. Depois de 1800, as religiões protestantes provavelmente tiveram seu maior impacto na renda e no crescimento econômico. Ao incutir economia, paciência e uma ética de trabalho internalizada, ao mesmo tempo em que exigia alfabetização e encorajava a escolaridade, o protestantismo preparou psicologicamente a população rural para participar e alimentar a Revolução Industrial. Politicamente, o protestantismo provavelmente encorajou a formação de governos democráticos e representativos, primeiro na Europa e depois em todo o mundo. Além de incentivar a alfabetização, a escolaridade, a democracia e o crescimento econômico, o protestantismo tem outro efeito importante. Max Weber observou que o protestantismo pode induzir um sentimento de solidão sem precedentes. Outros observadores suspeitam que pelo menos algumas formas de protestantismo, como sua ênfase na autoconfiança e na responsabilidade pessoal, podem aumentar as chances das pessoas de cometer suicídio em relação ao catolicismo. Para ser claro no que eu quero desenvolver aqui, o surgimento do protestantismo é tanto uma consequência quanto uma causa da mudança psicológica das pessoas. Como um conjunto de fés, o protestantismo representa a forma individualista e narcisista de pensar e sentir que estavam evoluindo culturalmente durante a Idade Média. No entanto, ao envolver esses valores, motivações e visões de mundo juntos, dando a eles a bênção de Deus e ligando-as a uma vida após a morte, algumas fés protestantes criaram poderosas recombinações culturais, que não apenas produziram psicologias ainda mais estranhas, mas também contribuíram para o crescimento econômico, a eficiência das instituições democráticas e maiores taxas de suicídio. Então, a culpa do individualismo, do pensamento capitalista e do suicídio é dos protestantes? Óbvio que não. Todos esses estudos são baseados em hipóteses propostas por Max Weber, e os resultados foram positivos. Claro que não podemos colocar apenas na conta dos protestantes. Cada dia que passa, estamos quebrando as regras sagradas e descobrindo cada vez mais coisas interessantes, como a teoria da evolução e outras coisas provenientes da ciência. E embora você não precise encarar as religiões como literais, e sim como morais a serem seguidas, ainda assim, elas parecem não estar acompanhando o nosso passo evolutivo. Logo, o que será da religião? O fato é que, historicamente, o ser humano sempre esteve atrelado a alguma religião. Então é bastante improvável que futuramente nós também não estejamos atrelados a alguma religião. É provável que não seja cristã, mas talvez seja. Talvez seja uma religião que no começo se destaque como uma anti-religião. Antes do cristianismo dominar Roma, por exemplo, os cidadãos romanos não verdadeiramente acreditavam em seus deuses. Era muito mais uma questão de capricho e ter honra, entre outras coisas. Tanto é verdade que, para sentirem alguma experiência mística, eles iam para rituais clandestinos. Algo curioso é que o cristianismo, que logo os dominaria, não era visto sequer como uma religião. Na verdade, por conta da crença, os romanos literalmente acreditavam que os cristãos eram terroristas. O cristianismo era visto como uma fraqueza, pois ele alterava todo o status quo presente dentro da cultura romana. Como assim só existe um único Deus? E como assim esse Deus é melhor que os outros? E como assim o amor supera todas as coisas? Para um povo que estuprava, torturava e matava pessoas em um coliseu, fazendo milhares assistirem à chacina, isso realmente parece impraticável. O fato é que, seguindo os padrões históricos, a religião sempre existiu e nunca vai deixar de existir.
Provavelmente. O ponto é que, atualmente, ainda não inventamos palavras para descrever o que está por vir. Religião é um conceito que veio mais ou menos depois do século XVII e não antes. Por exemplo, na Ásia, ninguém antes do século XIX se auto-identificava como hindu ou outras identidades semelhantes. As culturas antigas e medievais, para produzirem textos religiosos como a Bíblia Hebraica, o Novo Testamento ou o Alcorão, não tinham tal concepção ou ideia em suas línguas, culturas ou histórias, e nem os povos das Américas antes de Colombo. No século XXI, embora os pesquisadores modernos digam que a religião é uma abstração que envolve crenças, doutrinas e lugares sagrados, ainda não existe consenso acadêmico sobre o que é uma religião. Nosso futuro ainda é incerto, já que vivemos no presente. Mas observando o passado, podemos aprender com nossos erros, e principalmente com os acertos. No fim, a resposta do porquê as pessoas odeiam a religião é porque nós estamos sempre em constante evolução. Uma evolução estranha, atualmente individualista e meio narcisista, mas ainda assim, uma evolução. Para começo de conversa, eu não sei como esse vídeo deve ter soado para vocês. Até eu fiquei confuso se eu estava apoiando a religião ou criticando ela enquanto editava esse vídeo. Mas, obviamente, eu só estou fazendo uma análise e contrapondo essas análises, tá bom? No fim, eu sou suspeito para fazer esse vídeo, já que eu gosto da Bíblia e acredito que ela tenha tudo que um ser humano precisa para viver feliz e satisfeito. Isso é questão de crença mesmo, é o meu axioma particular. Mas não me entenda mal, eu não sou cristão. Cristão é a pessoa que segue Jesus. E nem de longe, nem de perto, nem de qualquer ângulo eu faço isso. Enfim, para fazer esse vídeo eu tive que pesquisar sobre história, me desvencilhando um pouco do habitual caminho psicológico que eu costumo seguir. Isso porque a maioria dos motivos pelos quais as pessoas não gostam de religião a nível psicológico é muito abstrato. Os argumentos, nos casos, são horríveis. Tem esse livro, por exemplo, onde uma mulher tenta fazer 12 perguntas que teoricamente iriam abalar o cristianismo como um todo. Mas as perguntas dela são extremamente simples, como: a igreja oprime as mulheres? Por que Deus permite o sofrimento? Além de serem perguntas nada abaladoras, afinal são perguntas que todo mundo já se fez na vida, as respostas mais convincentes para essas perguntas costumam ser abstratas e cheias de dados. Porém, os argumentos que essa mulher usa em seu livro são rasos e ruins. De todas as respostas, ela escolhe a pior linha de raciocínio para explicar cada uma das perguntas. Esse livro é mais peculiar ainda, visto que a sua história se consiste em culpar o Donald Trump pela decadência da religião nos últimos anos dentro dos Estados Unidos. E apenas como último exemplo, tá bom? Nesse livro extremamente enviesado, onde o autor só fala as partes boas da Igreja Católica, a proposta dele para solucionar a falta de crença mundial é simplesmente convidar as pessoas a serem cristãs. Sim, para ele, você vai resolver um problema enfrentado pelo cristianismo há séculos, apenas convidando as pessoas. Por conta disso, eu tive que me ater a livros mais históricos. Por isso, eu recomendo imensamente a leitura do livro que me inspirou a fazer esse vídeo, que foi As Pessoas Mais Estranhas do Mundo. Além disso, Dominion, que é uma leitura histórica excelente, a narrativa dela é impressionante, e, claro, A Secular Age, que sem dúvidas é um dos melhores livros sobre nossa atual sociedade secular. Secularismo significa um mundo onde a pessoa não tem religião nem acredita em nada. Agora, eu vou destacar um parágrafo muito bom dentro do livro Dominion, que eu vou tentar resumir para vocês. Pelo que eu vejo, o mundo antigamente não tinha a menor ideia de que os seres humanos têm direitos. Não sabíamos que todo mundo nasce igual, nem que merecemos receber dinheiro, abrigo, roupas e que merecemos um lugar para viver. Essas coisas nunca foram evidentes para nós. E certamente não eram para os nazistas. Ainda existe uma grande moralidade empregada dentro da sociedade de certo e errado. Os ditadores comunistas podem não ter sido menos assassinos do que os fascistas, mas porque o comunismo é a expressão de uma preocupação com as massas oprimidas, nós raramente nos preocupamos com isso. O que é curioso, o assassinato em massa causado pelo racismo é visto de forma mais abominável do que o assassinato em massa causado pela ambição de inaugurar um paraíso sem classes. Assim como Gregório vivia com medo de Satanás, nós vivemos com medo do fantasma de Hitler. Por trás da prontidão para usar fascista como um insulto, esconde-se um medo entorpecente do que pode acontecer se deixar de ser considerado um insulto. Esse texto é muito bom, tá? Na minha humilde opinião, mas ele só reforça para mim o quanto o cristianismo e o comunismo eles têm em comum. Os bons são suprimidos pelos maus. Até quando nós viveremos nessa aflição? Pergunta tanto o rei mais sábio e rico da maior capital islâmica, Salomão, quanto o proletariado marxista mais pobre e sem nome nenhum.
Bom, eu não vou me aprofundar nessa reflexão. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito disso. Mas, para finalizar o vídeo, eu preciso de uma moral. A moral é a seguinte: por 2000 anos, o cristianismo reinou sobre o Ocidente. Os avanços tecnológicos, filosóficos e até econômicos se devem às suas crenças. Mas se a ciência e a razão derivam de uma ideologia que, segundo a Europa, deixou Deus morto, então os valores religiosos são a sombra de um cadáver. Afinal, querendo ou não, os cristãos tornaram-se agentes do terror. Eles colocaram os fracos em sua sombra, trouxeram sofrimento, perseguição e escravidão em seu rastro. Nesse sentido, a moralidade de hoje parece ter fundamento em um mito. Mas, por sorte ou ironia do destino, a sociedade é individual e a salvação também.